Saudações tricolores, tudo bem com vocês? Estamos aí de novo, canal Atá, falando sobre o Grenal, falando sobre esse time aqui, ó, o time mais lindo do mundo aqui, ó, tô apontando aqui pra ele, time do Grêmio, com a torcida mais linda do mundo aqui, ó, você tá vendo aqui o torcedor, símbolo aqui do Grêmio, o Renate. É isso aí, galera, Grenal chegando e a gente tem algumas coisas pra falar sobre o Grêmio, Grêmio que essa semana aí começou a preparação um pouco atrasado, na minha opinião, mas começou antes tarde do que nunca. O Renato, que é o nosso treinador, é o cara que vai botar a campo o que tem de melhor, pelo menos na cabeça dele. Tem algumas coisas que precisam ser decididas. Talvez nem ele mesmo saiba, talvez nem ele mesmo tenha decidido já algumas das coisas que eu vou levantar aqui. Eu levantei aqui 6, mais ou menos, questões que são dúvidas, pelo menos são dúvidas que eu tenho para o Grenal. Acho que o Renato não tem todas essas dúvidas, mas são dúvidas que podem sim ser matéria de discussão aí, de opções que o Grêmio tem, como o Grêmio vai jogar, que jogadores vão jogar, onde vão jogar, e quais jogadores perderam um pouco de, talvez, de moral com o Renato, né? Então a gente tem algumas coisas aí que só vão acontecer, só vão ser divulgadas, a gente só vai ter certeza disso tudo 40 minutos antes do jogo, meia hora antes do jogo, e quando por lei, determinação, os times têm que colocar a escalação aí publicamente. Óbvio que o Roger tá pensando no antídoto de tudo isso e o Renato tá pensando no que ele vai fazer. Tem algumas coisas aí. Primeiro, a gente não sabe qual é o esquema que o Grêmio vai jogar. O Renato joga 4-3-2-1, joga no 4-2-2-2 às vezes e joga também no 3-4-3 às vezes, né? Ou 3-5-2. Ou seja, o Renato tem um monte de esquemas e esses esquemas vão mudando de acordo com a partida, mas o Renato começa os jogos. Esse ano ele já usou com certeza esses 4 esquemas que eu citei. Falar de esquema de futebol hoje é um pouco. Porque não é muito engessado, né? Não é aquela, tu joga na esquerda, tu vai ficar na esquerda parado ali. Mas o Renato, ele começa uma ideia de jogo com esses esquemas. Ele era muito fã, é muito fã do 4-2-3-1, só que as circunstâncias às vezes pedem que mude. Por isso, uma das questões é qual vai ser o esquema que o Grêmio vai apresentar. Tá? Bom, uma das mudanças que pode representar a mudança do esquema é a quantidade de zagueiros. O Grêmio pode jogar com 3 zagueiros. Não sei se é o caso, tá? Muitos dizem, né, que jogar com 3 zagueiros é um esquema totalmente defensivo. Eu discordo, muitas vezes o time fica mais ofensivo quando joga com 3 zagueiros, porque aí tu coloca mais jogadores no meio de campo. Um dos zagueiros, não, esse zagueiro a mais, ele tem a função também de jogar como uma espécie de que chamavam de líbero, né? Ou seja, ele fica tem uma função diferente e os outros 2 zagueiros também abrem mais, para não afunilar muito o jogo, para o jogo ficar mais largo e pode fazer com que o time tenha saídas mais rápidas pelas laterais quando o jogo está muito congestionado, né? Ou quando faz aquela virada de bola, que os times geralmente treinam. Então, se o Grêmio jogar com 3 zagueiros, pode ser que abra também essas possibilidades, conforme eu falei aí. Mas pode jogar com 2 zagueiros, né? Uma coisa é certa, o Gemerson vai começar jogando. Agora não se sabe se o outro zagueiro vai ser o Kahneman, se vai ser o Rodrigo Eli e outras opções, mas geralmente esses são os jogadores que o Renato mais confia, jogadores com experiência para um jogo grande como é o Grenal, e que vem jogando, né? O Rodrigo Eli fez boas partidas, fez péssimas partidas. O Kahneman é aquele jogador que é o brigão, que é o cara que é sanguíneo. O Gemerson eu acho que é uma contratação que vem dando certo, né? Ele não é o novo Baresi, mas ele é um zagueiro que eu acho que encaixou bem no Grêmio aí. Não passa por ali nenhum problema nosso, o Gemerson. Então o Grêmio provavelmente vai jogar com o Gemerson e mais um ou dois. Aí o esquema vai definir, né, vai ser definido de quantos zagueiros o Grêmio vai jogar. No meio de campo a gente também tem a participação, a volta do Vila Sante, né? E aí fica uma questão. Quem é que vai jogar com o Vila Sante? Vai ser o Dodi? Vai ser o PP? Qual é a diferença disso? Bom, o Dodi é um jogador que é mais marcador, né? Eu tenho uma impressão que o Vila Sante, que não é o mesmo Vila Sante, já não é um excelente jogador, mas não é o mesmo desempenho do Vila Sante de meses atrás. Eu não sei se talvez esse desempenho tenha sido um pouco influenciado, não estou dizendo nem que piorou ou melhorou, mas é um pouco diferente
depois que o Dodge começou a jogar mais partidas. Então eu não sei se eles têm um casamento dentro de campo tão bom quanto o Vila Sante tinha na época em que jogava o PP, que é a outra opção que eu falei. Então, Vila Sante, PP, Vila Sante Dodge, ou o Renato pode fazer uma composição diferente, mas essa é uma das dúvidas também, né? Lateral esquerda é outra dúvida também que está em pé aí, né? Que o Renato talvez o Renato mesmo não tenha escolhido essa posição ainda. Como a gente sabe, o Reinaldo fez o favor de ser expulso, né? Num lance idiota no último jogo, que deve ter incomodado bastante o Renato, né? Informações de bastidores aí que o Renato tá e agora não temos o Reinaldo para o Grenal. Eu acho que não é uma grande desvantagem não ter o Reinaldo para o Grenal, mas o Renato confia muito no lateral esquerdo, Reinaldo, que passagem vem fazendo um ano ruim pelo Grêmio, não deve nem ficar no ano que vem. Aí o reserva imediato seria o Mike, mas o Mike vem treinando muito mal. O Mike não é um grande jogador, então a gente está com a dificuldade de saber quem vai ser o lateral esquerdo. Teria a opção de jogar o Fábio por ali, só que o Fábio ele tá quase 2 meses sem jogar futebol, não tem ritmo, mas tem experiência, mas tá bem, né? Esperado. Só que jogador sem ritmo, entrar diretamente no Grenal, ainda mais numa situação que a princípio o Inter é o time mais forte, né? O time a ser batido, é o time favorito, é o Internacional. Aí também falou da possibilidade do João Pedro jogar na lateral esquerda, mas eu acho que o João Pedro já não vem bem nem na lateral direita, tanto quanto ele estava, né? E agora vai para a esquerda, não sei. Não é uma não é uma opção viável, na minha opinião. E aí tem também, junto disso, né? Caso o Reinaldo, aliás, o João Pedro jogue na do Reinaldo, quem jogaria na direita seria talvez o Serrote, o próprio Edenilson, né? Pode fazer uma composição por ali, então é uma outra questão que levanta, né? É uma outra situação que a gente vai ter que esperar até o jogo para saber o que vai acontecer. E uma mudança no time vai mexer em outras peças também. Aí a gente tem mais uma outra questão, já lá na frente. Quem é que joga no ataque? Vai ser o Soteldo? Teve uma semana de data FIFA aí, viagem longa, jogos desgastantes. O Soteldo é o jogador central, o principal jogador da Venezuela, né? Ele teve 2 jogos pesados, um deles contra a Argentina até. Vocês devem ter visto aí o Soteldo e o Messi meio que batendo boca, então baixinho e focado, né? E ele é da confiança do Renato, é um jogador que tem feito participações boas, às vezes ele não conclui a jogada como deveria, não é tão objetivo, mas é um nome que o Renato gosta muito. Mas aí vai jogar o Soteldo porque tem que pensar, talvez o treinador pense dessa forma. Quem é que vai voltar para marcar no meio de campo? Eu ainda sou do tempo que atacante tinha que atacar, mas hoje o futebol exige tanto que os atacantes também têm que pelo menos atrapalhar um pouco, atrapalhar um pouco o outro time. O Soteldo não tem essa característica, né? Não é um jogador que participa tanto nessa questão de marcação. E por isso, né, existe uma dúvida de que talvez o Aravena seja o jogador que possa iniciar o Grenal, porque ele faz, e jogado bem, né? Faz as funções do Soteldo e também ele tem uma participação ele é mais participativo, né, em relação ao jogo em si, né? A participação de marcação, de construção de jogadas, ele tem se mostrado um pouco mais efetivo que o Soteldo na pequena amostragem que ele mostrou. E a outra questão também que a gente tem que falar é lá no ataque, né? Ah, provavelmente vai jogar o Bright White, né? Que tem que jogar o Bright White. Contratação que vem caindo no gosto da torcida. Ele teve uma identificação legal. O Grêmio tá de boa, gosta de estar no Grêmio. Então, eu acho que é o jogador que vai ser a nossa esperança de gols. Embora a gente tenha também o Diego Costa, né? Jogador mais afirmado. Para mim, é um jogador melhor do que o Bright White. Tem uma carreira maior do que o Bright White. Mas são jogadores que podem até jogar juntos, né? Quem sabe. Mas fica essa pequena dúvida. Mas aí eu acho que já não tem tanta. Então, né? Vai ser o Bright White o jogador que vai começar o Grenal. Então, essas são algumas das questões que o Renato tem para decidir. Algumas já devem estar decididas, mas claro, a gente não sabe. E é isso, o Grenal chegando. Hoje é quinta-feira. O Grenal é daqui 2 dias, né? Agora, exatamente agora tô gravando esse vídeo na hora que vai ser o Grenal. Então, daqui a pouco a gente vai ter aí mais 2 dias
expectativa, porém, logo menos, o Grenal começa e a gente vai saber o que vai acontecer. Tá confiante pro Grenal? Eu tô com um pouco de receio, mas a gente tem que acreditar, Grêmio é Grêmio, e Grêmio sempre nos surpreende pro bem ou pro mal. Beleza? Valeu, um grande abraço aí, a gente se fala nos próximos vídeos.